Finalmente, parece que um dos projetos de túnel mais geopolíticos poderosos da história pode finalmente se tornar realidade. Há mais de um século, líderes no sul da Europa e no norte da África sonham com uma forma de construir uma ligação fixa através do Estreito de Gibraltar. Uma faixa tentadoramente estreita de oceano, com apenas 14 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito entre o Atlântico e o Mediterrâneo e entre a Europa e a África. Ao longo de várias gerações de esforços, inúmeros obstáculos continuaram a impedir tal projeto, desde o custo até a política, passando por uma geologia excepcionalmente desafiadora. Mas nos anos 2020, as coisas começaram a mudar. As relações diplomáticas entre a Espanha e o Marrocos têm melhorado. As ambições de Marrocos em relação a trens de alta velocidade cresceram e, pela primeira vez na história moderna do projeto, um importante fabricante de máquinas de perfuração concluiu que a tão desejada ligação fixa entre a Europa e a África é realmente viável com a tecnologia de hoje. O que isso significa é um túnel estilo Canal da Mancha correndo por baixo da superfície do oceano entre a Espanha e o Marrocos, o que redesenharia o mapa mental do Mediterrâneo e provavelmente transformaria as relações euro-africanas. No entanto, não será barato e também não será fácil. Na verdade, será o túnel submarino mais politicamente consequente, tecnicamente mais difícil e potencialmente mais profundo já feito. Junte-se a nós neste episódio de Looking For enquanto exploramos o emocionante e desafiador túnel do Estreito de Gibraltar. Poucos projetos que cobrimos neste canal foram previstos por mais tempo do que este. A primeira vez que um túnel através do Estreito de Gibraltar foi formalmente considerado foi em 1869, e essa foi uma época notável para se pensar em uma ligação com a África. A Espanha havia acabado de derrubar a rainha Isabel II e começado a escrever uma constituição liberal na tentativa de se reinventar como um Estado europeu moderno. Era o meio da era ferroviária, e o espírito empreendedor da época levou os engenheiros a se perguntarem pela primeira vez se tal projeto poderia realmente funcionar. A Grã-Bretanha havia construído o primeiro túnel subaquático do mundo sob o rio Tamisa cerca de 2 décadas antes, e a França estava constantemente construindo o que se tornaria o primeiro grande túnel alpino em Mont Cenis. Mas, mais significativamente, no mesmo ano em que a Espanha considerou pela primeira vez o túnel no Estreito, 1869, o Canal de Suez foi concluído no Egito, então o carro-chefe da infraestrutura de comércio intercontinental no mundo moderno emergente. No entanto, apesar do otimismo, um túnel ligando a Europa e a África ainda estava muito além da tecnologia. O próximo grande momento de consideração veio no ano de 1930. Uma edição de março de 1930 da revista Popular Mechanics descreve como engenheiros espanhóis cavaram entre aspas, poço preliminar para determinar formações rochosas. O artigo também explica que o túnel teria que ter 20 milhas de ponta a ponta e mais de 1.500 pés, ou cerca de 460 metros abaixo da superfície da água. Isso revela que, naquela época, os cientistas já haviam determinado que simplesmente cobrir o menor vão no estreito não seria viável devido à profundidade extrema dessa seção mais estreita. A Popular Mechanics até publicou uma atualização em agosto daquele mesmo ano com o título intrigante O Túnel Mais Estranho para Unir a Europa e a África, mostrando um desenho de um enorme tubo de concreto que abrigaria uma ferrovia de bitola larga e uma autoestrada para carros. Mas, apesar desses desenvolvimentos promissores, os engenheiros novamente concluíram que a tecnologia simplesmente ainda não existia para tornar a visão uma realidade. Não foi até 1979 que o rei Hassan II de Marrocos e o rei Juan Carlos I da Espanha assinaram uma declaração conjunta para iniciar estudos oficiais de uma ligação fixa entre os dois países. Cerca de 2 anos depois, em 1981, a Espanha estabeleceu a SOSEX-G, uma sigla que, traduzida do espanhol, significa Sociedade Espanhola de Estudos sobre uma ligação fixa através do Estreito de Gibraltar. E por quase meio século, ao lado de colegas marroquinos do SNEDD, o Estreito de Gibraltar foi estudado meticulosamente. Esse período pode parecer absurdo, e sim, burocracia, dinheiro e política desempenharam um papel sobre o qual falaremos. Mas perfurar o estreito realmente é tão difícil de estudar de forma abrangente. Mesmo no final do século XX, os planejadores ainda estavam lidando com questões básicas como o que realmente está sob o leito marinho? Responder a isso significava investigar águas profundas de alta pressão, correntes fortes, risco sísmico, geologia instável e mais. E mesmo quando encontravam respostas, as soluções continuavam dependendo de tecnologia que ou não existia ainda ou não conseguia fazer o trabalho com segurança. Dito isso, os últimos 45 anos testemunharam um progresso significativo quando se trata de identificar o que não funcionará e, portanto, por eliminação, o que pode funcionar.
Uma coisa importante que eles estabeleceram é que o caminho mais curto não é o melhor caminho. A parte mais estreita do estreito, na verdade, se encontra perto de seu abismo central, que atinge uma profundidade de aproximadamente 900 metros. A melhor rota, ou mais precisamente a menos inadequada, foi revelada ser através do Banco de Camarinal, uma crista submarina mais rasa a oeste do ponto mais estreito. Isso faz com que o túnel proposto seja muito mais longo, talvez 2,5 vezes ou até 3 vezes mais, mas também o torna possível. Diversos outros detalhes importantes foram descobertos. Uma ponte foi seriamente estudada, mas acabou sendo descartada por uma variedade de razões, incluindo o intenso tráfego de navios no estreito, as difíceis características tectônicas e geológicas e a necessidade de distâncias sem precedentes entre os suportes, chegando a até 5 quilômetros. Também foi descartada a ideia de um túnel para carros. Os planejadores também aprenderam muito sobre o material por onde estariam escavando, principalmente formações de flash e pós-flysch. Estas são camadas grossas e irregulares de rocha, arenito, xisto, marga, argila e calcário. Isso se formou à medida que as montanhas e o fundo do mar na área foram lentamente se formando e mudando. E no processo, descobriram canais paleontológicos enterrados, essencialmente antigos vales subaquáticos que foram preenchidos e escondidos sob o leito do mar, o que apresenta o risco adicional de encontrar repentinamente material macio e instável no meio do processo de escavação de túneis. Mas apesar do conhecimento acumulado, o projeto essencialmente permaneceu preso em um ciclo por décadas. Já na década de 1990, o projeto estava muito além do estágio de ser uma mera fantasia. Mas, embora houvesse bastante financiamento para estudos de pré-viabilidade e viabilidade, nunca havia certeza suficiente para financiar a construção completa, porque isso exigia responder a perguntas-chave como quanto realmente custaria, quanto tempo levaria e quais eram as probabilidades de excessos ou de desastres. Também não ajudou que a Espanha e Marrocos tenham tido tensões recorrentes sobre o Saara Ocidental, migração, Ceuta e Melilla, pesca, segurança e política regional mais ampla. Basta dizer, é complicado, e um projeto de túnel dessa escala requer nada menos que uma estabilidade diplomática extraordinária. Nas últimas décadas, o projeto também sofreu com a falta de urgência em comparação com crises mais imediatas. Embora o túnel fosse uma melhoria massiva, não resolve necessariamente nenhuma emergência gritante. Mas talvez o mais importante, nunca foi claramente evidente que a tecnologia de perfuração de túneis poderia escavar com segurança o terreno do fundo do mar. Durante a maior parte do século XX, túneis longos foram frequentemente construídos com uma combinação de perfuração e explosão, cabeçalhos de estrada, trabalho com ar comprimido e as primeiras máquinas de perfuração de túneis, ou TBMs. As máquinas e técnicas mais antigas eram geralmente as melhores quando o terreno era relativamente previsível. Se encontrassem solo misto, rocha dura em 1 minuto, argila no próximo, e assim por diante, o progresso poderia se tornar perigoso ou até mesmo impossível. A máquina poderia emperrar, a frente poderia desmoronar, a água poderia invadir, as ferramentas poderiam se desgastar rapidamente e o projeto poderia simplesmente se transformar em uma viagem cara e sem saída. Por outro lado, as modernas máquinas de perfuração de túneis são marcadamente diferentes. Na verdade, elas se assemelham mais a fábricas subterrâneas seladas. Elas podem escavar, suportar a face do túnel, remover o entulho, instalar segmentos de revestimento de concreto, monitorar o comportamento do solo e ajustar continuamente os parâmetros de operação. Portanto, eles são muito melhores em trabalhar em terrenos mistos, e esse é o desenvolvimento que o túnel do estreito precisava. Não se tratava apenas de construir uma broca maior. Construir o túnel do estreito exige uma geração diferente de máquinas, uma que possa escavar enquanto retém o mar, ler o terreno conforme ele se move e construir o túnel atrás de si, metro por metro. E é por isso que em 2025, o fabricante alemão de tuneladoras, Herrenknecht, supostamente produziu um estudo histórico concluindo pela primeira vez que um túnel ferroviário de via dupla entre a Espanha e o Marrocos pode ser escavado usando a tecnologia de tunelamento atual. A importância deste anúncio seria difícil de exagerar. Herrenknecht é uma das principais empresas de TBM do mundo, e sua conclusão sem precedentes marca o fim do que seria chamado de uma era de 1,5 séculos. Desde o final do século XIX, os líderes têm buscado esse sonho aparentemente inalcançável. Finalmente, é seguro dizer que ele não é mais inalcançável. Mas claro, isso está longe de dizer que terá sucesso, muito menos quando. Só porque o túnel agora é possível não garante que ele será construído. Existem outros obstáculos que a Espanha e o Marrocos ainda precisam superar. Um deles é o compromisso político. Relatórios recentes dizem que ambos os países podem decidir por volta de 2027 se devem proceder com um túnel exploratório inicial, o que é outra forma de dizer que pode levar pelo menos mais um ano para que a Espanha e o Marrocos decidam formalmente se devem ou não construir o túnel.
Relatórios também indicam que acredita-se que o projeto levará pelo menos uma década para ser concluído e custará cerca de 8 bilhões e 500 milhões de euros ou 9 bilhões e 900 milhões de dólares americanos. Os relatos variam, às vezes com discrepâncias alarmantes, sobre algumas das estatísticas físicas propostas para o túnel. No entanto, a maioria parece concordar com um túnel de aproximadamente 39 quilômetros, dos quais quase 28 quilômetros seriam submersos ou sob o leito do mar. Alguns relatórios mencionam uma distância de 42 quilômetros. No entanto, isso provavelmente se refere à distância entre os terminais. A rota selecionada através do Camarinal Sil passa por uma zona onde o mar tem aproximadamente 280 a 300 metros de profundidade. O túnel em si atingirá, assim, uma profundidade máxima de aproximadamente 475 metros abaixo do nível do mar. Isso é aproximadamente a altura da linha de telhado mais alta no hemisfério ocidental, a Central Park Tower na cidade de Nova York, e mais de 6 vezes mais profundo abaixo do nível do mar do que o Túnel da Mancha entre Inglaterra e França. Sobre o que estará dentro do túnel, também temos algumas respostas preliminares. O plano é para 2 túneis ferroviários independentes de via única, cada um com um diâmetro interno de cerca de 7,9 metros. Haverá também uma galeria central de serviço /segurança com um diâmetro de cerca de 6 metros. Estas serão conectadas por passagens transversais a cada 340 metros ou mais. Mas, como mencionamos anteriormente, o obstáculo mais difícil talvez não seja a engenharia, é a política. Espanha e Marrocos se aproximaram nos últimos anos, mas seu relacionamento tem falhas profundas, soberania disputada sobre Ceuta e Melilla, atrito persistente sobre migração e a longa sombra da questão do Saara Ocidental. Um túnel aqui não apenas transportaria trens, mas se tornaria uma passagem de fronteira ao vivo entre a Europa e a África. Em outras palavras, um ponto de controle físico onde a alfândega, segurança e política de imigração teriam que trabalhar em conjunto todos os dias em 2 governos que historicamente tiveram dificuldades em confiar um no outro. Em parte devido a essa variedade de obstáculos, uma coisa que sabemos com certeza é que o túnel não será concluído a tempo para a Copa do Mundo de 2030 em Portugal, Marrocos e Espanha, como originalmente esperado. Na verdade, assumindo que o túnel exploratório de 2027 vá bem, a data de início da construção está projetada para ser em 2030, e isso significa que é improvável que vejamos ele realmente abrir até 2040. Nessa época, o sonho de ligar a Europa e a África terá 170 anos. Mas não importa quanto tempo leve, quando esse dia chegar, será muito mais do que apenas um túnel. Será uma das peças de arquitetura mais simbolicamente poderosas da Terra. O Mediterrâneo não deixaria de ser uma fronteira, mas também se tornaria algo mais, uma ponte, e o símbolo máximo para um futuro euro-africano mais conectado.